com frio. Não é nesse sentido, né? Congelado, então. A resposta é. Mas hoje deu uma subidinha na temperatura, né? E está previsto chuva ainda essa noite, né? Parece aquelas conversas dos áudios de lugar. Chove aí, né? Chove, aqui tá chovendo. E terça-feira vem ciclone de novo. Terça-feira é ciclone de novo. Obrigado pela notícia. Não precisava. Terça-feira é outro dia, não vamos nos precipitar aí. Obrigado, Carla, por estar sempre pronta aí para a divulgação e para colocar a gente no ar, né? Hoje eu quase me atrasei. Só porque tu elogiou. Hoje eu quase me atrasei. Imagina, é por todos. Que bom, né? Deixa eu ver mais quem é que está por aqui. A Tânia. Boa noite, Tânia. Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Tati. Eu acho que a gente pode aproveitar, né? E a gente já começa a nossa meditação, que daí o pessoal vai chegando e aí a gente fica todo mundo já conectado, né? Então a gente vai lembrar durante a nossa meditação, de dedicar os méritos desse nosso encontro, aquilo que a gente produzir de positivo para todas as pessoas que precisam nesse momento. O Brasil vive um momento, embora de certo relaxamento, mas de aumento, né, do número de casos, sendo o segundo maior país do mundo, né? E a gente não imaginava essa situação há um tempo atrás. E muitas pessoas, então, em sofrimento bem importante, né? E cada dia mais a gente recebe notícias de pessoas que a gente conhece, né? Próximas, que contraíram, enfim. Então a gente dedica para que essas famílias, essas pessoas possam ser cuidadas nesse momento por aquilo que elas acreditam e que as famílias tenham um conforto, consigam lidar com essas situações. E também para todos aqueles que estão no nosso círculo de relações, que surgem na nossa mente, todas as pessoas que surgem na nossa mente durante as nossas meditações é como se fosse uma extensão daquilo que do que a nossa mente produz. Então elas não aparecem à toa, elas aparecem porque elas representam algo. Então mesmo aquelas pessoas que a gente tem dificuldades, às vezes, de relacionamento, a gente vai dedicar para elas, para que elas possam superar o seu sofrimento e que elas possam, então, ter lucidez para lidar da melhor maneira possível. Então, a nossa dedicação, a nossa prática fica dedicada a todas essas pessoas. São alguns minutos, então, de meditação. Da onde que ele está falando, né? Então, o que acontece? A gente começou vendo sintomas de excesso e deficiência. E aí eu percebi que a gente estava já indo para cada órgão, para cada entranha, olhando já sintomas, e eu senti que a gente estava um pouco deficiente na compreensão do funcionamento desses órgãos. Parecia desassociado, parecia que esses órgãos, seu funcionamento em si, muitas vezes não era relembrado, porque é normal isso, né? Se a gente não vê todo dia, se isso não é uma coisa do cotidiano, a gente vai esquecendo. Então, a gente começou a retomar um pouco cada um desses órgãos e entranhas, e também mestre do coração e triplo aquecedor, para a gente relembrar
as suas funções, né? E a visão da própria medicina tradicional chinesa. Senão a gente tende a fragmentar cada questão dessa. E aí eu acho que gera um pouco de confusão. Eu senti que estava gerando isso. Então a gente começou olhando o mestre do coração e triplo aquecedor dentro de uma visão da medicina tradicional chinesa. Depois a gente olhou o coração. Depois a gente olhou os pulmões, né? E hoje a gente vai começar, então, olhando para o fígado. Revisando um pouco, e eu sempre fico imaginando, quando eu estou preparando para trazer para vocês, como que aquilo vai ajudar, né? Para que a gente, nesse grupo, a gente consiga avançar. Então, hoje, eu vou tratar esse reino da madeira, o fígado, dentro do reino da madeira, e eu vou, de certa forma, relacionar com a vesícula, daí nós já vamos olhar a vesícula, porque eles são... É difícil olhar o órgão fígado sem olhar a vesícula, porque eles têm uma associação muito importante, né? Esse reino ele é diferenciado. Eu não estou dizendo para vocês olharem pelo livro e seguirem pelo livro, porque na verdade eu não sigo exatamente o roteiro do livro. Eu estou buscando informações do livro, questões que eu não vou ficar inventando, porque o Dr. Padilha já fala, mas tem questões que eu vou pulando, porque didaticamente tem coisas que eu lembro que a gente olhou mais ou olhou menos. Então eu não estou dizendo para vocês a página tal, vamos seguir. Então, eu estou tentando fazer aqui, a partir da leitura de algumas partes, e eu vou comentando, e a gente vai, com isso, vai podendo aprofundar. Então, hoje vai ser um pouco isso, assim, a gente vai olhar esse órgão fígado dentro de um contexto do reino da madeira, né? De maneira que eu penso que vai ajudar no nosso trabalho. Então, eu vou perguntar inicialmente para vocês, assim, quais são essas características, assim, desse reino, né? Para vocês, assim, o que lembra o reino da madeira, assim? Vocês podem falar tranquilamente, assim, o que lembra esse reino, né? O que lembra fígado, vesícula dentro dos nossos estudos, assim? Pode ser pequenas palavras, assim, que vocês lembram, qual a característica, yin, yang, tudo isso. Vento. Tem um barulho forte. A Tati está falando, a Tatiana, mas ela desligou o microfone. Eu desliguei porque o meu microfone tem barulho, né? Mas a gente aguenta um pouquinho, fica tranquilo. Tá. É a emoção da raiva, né? Do fígado. É uma coisa que eu fico bastante. E qual que seria o psiquismo sadio do fígado? Se por um lado a raiva seria o psiquismo desequilibrado, vocês lembram qual seria o psiquismo sadio? Determinação? Decisão. Determinação? Generosidade. Isso mesmo, generosidade, decisão, né? Isso tudo que vocês falaram, essa capacidade de iniciativa, né? Ele é esse reino que nos permite que a gente faça as coisas, que a gente tenha ação, que a gente se mova, né? Eventualmente, quando esse reino está estagnado, vai aparecer aqueles sintomas que a gente está lá no nosso último texto, né? A ideia de um descontentamento, quando tem o caso de excesso, né? E, por outro lado, quando tem um caso de insuficiência, vai aparecer, inclusive, o medo, né? Também, né? Além da... A gente tem ali uma insuficiência, como o reino anterior, a mãe é a água, né? E nós vamos ver hoje que
esse yin da água se deposita no fígado, nós vamos ter também esses sintomas de medo, né? E vamos ter questões também relacionadas inclusive à urina, né? Inclusive, né? As fezes e assim por diante. O que mais que vocês lembram que... Pode falar, Tati. Esses dias eu estava pensando sobre essa questão do medo, com a raiva, e como o medo vem da água, então, a raiva ela estaria encobrindo o medo. A raiva estaria encobrindo o medo. Ela pode ocorrer exatamente isso. Vocês imaginem assim que uma cobra acuada num canto, ela vai reagir com muita ira, assim. Não é da natureza da cobra ficar picando animais grandes, a não ser uma grande sucuri, né, que fica para comer. Mas as cobras normais, assim, as menores, né, todas são normais, ela vai agir a partir de uma necessidade. E a gente mesmo, a partir de um medo, nós podemos ter reações que a gente nem se imaginava e nós vamos gerar energia para essas reações. Então, nesse caso, tem total relação, né? E o que mais que vocês lembram, assim, desse reino? E o paladar é o azedo, né? Uhum. E o fígado é o amargo. Uhum. É isso? O paladar que tu diz que é o azedo? O do fígado é o azedo, né? E o da vesícula é o amargo. Principalmente o amargo, assim, né? Mas tem relação também com o azedo, né? O azedo. O que vocês lembram do azedo, assim? O que seria o azedo? Mas, Juca, o amargo não é do coração? Do fogo? O salgado da água, agora vocês me pegaram aqui. Deixa eu falar uma coisinha, assim, ó, que embora o sabor do fígado que controla, né, o que faz bem é o azedo, né, em pouca quantidade. Em muita quantidade, ele vai desequilibrar o fígado, porque o sabor azedo, ele contrai. O sabor picante, ele expande, ele leva a energia Uti para as extremidades. Porque eu bastante tempo me confundi com isso, porque o reino da madeira, ele se expande, né? Então eu pensava que o sabor azedo, ele expandia. Não, na verdade, o sabor azedo, ele contrai. E o sabor picante, embora o reino do metal ele já esteja fazendo esse movimento de contração para voltar para o máximo de yin, o sabor picante ele espalha. Então é bem interessante isso, né? Mas qualquer um desses sabores, por exemplo, o amargo é bom para o coração, mas em excesso ele não vai ser bom. O doce é bom. O doce não é o açúcar, né? Para o baço, né? E estômago, né? O reino da terra. Mas em excesso ele vai trazer diabetes. Então, nesse sentido, os sabores eles complementam, mas eles fazem por exemplo, o movimento fogo, o reino mutante fogo, né? Esse movimento é para cima e o amargo faz o Ti descer. Então,
a questão da dietética, ela está complementando, mas ela está, para ajudar, ela está fazendo um movimento contrário. É bem interessante. E o sabor azedo, o sabor amargo, ele vai ter uma função na regulação do fígado, né? Então, ele em geral, como ele é relacionado ao reino do fogo, a Carla tem toda a razão, ele é a filha que demanda da mãe. Então, quando nós temos um excesso de atividade do fígado, o sabor amargo vai ser indicado exatamente no sentido de ajudar nesse equilíbrio do reino. Por isso que, às vezes, o azedo, o amargo, eles estão muito associados, né? Os amargos refrescantes, por exemplo, a carqueja, ele é bom porque ele não basta ser amargo, né? Tem que ser o refrescante. Então, para baixar esse calor, esse excesso, vamos dizer assim, né, da função do fígado. E já o amargo amornante, como por exemplo, da alcachofra, ele vai ser bom para o controle do baço. Uhum. Então, a gente vê que o amargo ele vai circular pela madeira, pelo fogo e pela terra, né? Assim, Uhum. E reforçando, controlando. a carqueja também, nesse exemplo da carqueja, ela tem a carqueja amargosa, tem a carqueja doce e tem a Isso. carquejinha, né? É. Então, cada uma, se a gente olhar lá nas funções, cada uma vai ter uma natureza, uma característica, nem todas são, né? Então, a carquejinha, ela vai ter uma função mais digestória, né? Vai estar mais relacionada ao reino da terra, enquanto que a amargosa, que é aquela que cresce na sombra, que tem uma folha larga, tem uns baraços compridos, né? Ela vai estar atuando, embora amarga, né? Ela vai estar atuando nessa função fundamentalmente do equilíbrio do fígado. É. Então, A o que mais que genciana, que é vocês lembram? super amarga, né? Também. Uhum. Genciana, uhum. É uma das ervas mais amargas, né? Mais usadas é o composto na olina. A olina, aquele remédio que a gente toma, Uhum. A olina tem também a aloe ferux, aloe ferux. Aloe vera. Uhum. Que é a babosa, né? É. Por isso que eu comento assim também, mas eu não entro muito a fundo, porque vocês veem que tem diferenças das babosas que a gente conhece, então elas e tem o fator da quantidade também, então sempre muito bom que a gente tenha uma boa instrução relacionada a essas ervas, porque elas intoxicam também. Sim. A babosa é uma que facilmente intoxica. A carqueja também. A carqueja, como ela é muito fria, ela pode atacar o baço e dar diarreia. Uhum. Então, tudo a dose pode determinar se é remédio ou é veneno, né? É verdade. Muito bom. E o fígado é o que armazena o sangue também, né, Juca? E o que depois distribui, é isso, né? Dos outros órgãos. Isso Regula a quantidade também. Uhum. E quem define a distribuição é o baço. Então, essa lógica, cada vez a gente vai entendendo mais. Assim, com o tempo, a gente vai se familiarizar melhor com essa questão de quem produz o sangue, que a medicina tradicional chinesa trabalha com a produção no rim, o armazenamento no fígado e a distribuição pelo baço. Por isso que quando a gente tem essas dificuldades de distribuição do sangue, que aparecem as varizes, os estancamentos, a gente vai atuar pelo canal do baço. Do baço. Então, o Dr. Padilha vai falar um pouco, eu vou começar pelo reino da madeira, e a gente vai discutindo esse assunto aqui. Depois a gente trabalha dentro dele, vai aparecer as questões mais específicas do fígado.
mas que vão permitir que a gente entenda essa questão do excesso e da deficiência que está descrito ali no texto. Então ele diz assim que todos os reinos são excepcionais. E a gente tem falado isso aqui sempre, né? Porque, primeiro, eles fazem parte de um mesmo império, do mesmo reinado. Nesse caso, o corpo humano, mas nós poderíamos olhar todos os demais seres. Pois ainda que se trate de abordá-lo de uma forma semelhante, suas características, então, esse reino da madeira é diferente. Na madeira confluem várias situações que a tornam diferente dos demais reinos. O fígado é o maior órgão de nossa anatomia e atua como reservatório do yin da água que a VB, que é a vesícula biliar, logo transmuta e projeta no fogo. Então aqui nós estamos trazendo, está nos chegando um dado, né, que o fígado armazena esse yin da água. Quem é esse yin da água, né? A gente acabou de falar aqui, né? O sangue, né? Então nós estamos aqui, ele está repetindo esse aspecto do armazenamento do yin da água. Que a VB, que é essa essência, a vesícula biliar, a bilis, é essa essência, logo transmuta, ela se transforma, transmuta e projeta no fogo, no reino seguinte. O fígado também possui a capacidade de fazer escapar o yang. Né? Nós estamos falando o quê? Da água em direção ao coração. A água é o máximo de yin. Em direção ao fogo, o fogo é o máximo de yang. Então, nós temos aqui uma natureza yang desse movimento. A gente chegou no ápice do yin e nós estamos, então, trabalhando, a energia está trabalhando em direção ao fogo. O fígado possui a capacidade de fazer escapar o yang por acúmulo de yin. Então, ele vai ter essa capacidade de transmutar o yin e yang. E por causa disso, em determinadas ocasiões, quando a vesícula biliar não cumpre adequadamente sua função, sofre um processo brusco de mutação em yang e abre essa via de escape por meio do vaso que conecta ao canal do fígado com o tumai, lá em cima, na ouvinte de tumai, bairrui, no topo da cabeça. Podendo produzir aumento da pressão, rubor, calor da face, acúfenos é zumbido, né, no ouvido, tonturas, vocês lembram aquelas tonturas que vêm e que às vezes as pessoas confundem essa tontura com aquela síndrome, né, do ouvido, que é a síndrome do túnel do... Labirintite? Labirintite. Obrigado. Então, as pessoas muitas vezes imaginam, né, tem alguma disfunção do labirinto, que é esse mecanismo interno do ouvido, mas muitas vezes essa tontura ela tem origem nessa disfunção onde a vesícula faz escapar esse excesso de yang, e naturalmente é um sopro, como é a tontura do álcool, por exemplo, da bebida alcoólica, ela sobe e ela vai gerar então aquele aquecimento, fazendo com que a pessoa perca o equilíbrio. E amargor na boca, né? Aqui vai aparecer então, por quê? Porque nós vamos ter aqui já esse resultado da manifestação da bile, que vai, de alguma forma, ascender no lugar de transportar em direção, a bile em direção ao esôfago. Então, a vesícula, por isso que eu disse para vocês que a gente ia falar de uma maneira geral aqui, não só o fígado, mas a vesícula, ela possui um sentido ambivalente, atua como víscera, como função, como entranha, como função semelhante, porém não iguais às demais, e sim como víscera curiosa. Então a vesícula ela é
um elemento fundamental no processo do fígado. Além disso, sua diferença em relação às outras entranhas, vísceras, que no geral possuem função de fazer a primeira purificação da energia que lhes chega, que é o caso da bexiga, do estômago, para depositá-la. Então, além de fazer a primeira purificação da energia que chega, para depositá-la no órgão, no fígado, a vesícula é o reservatório da produção da essência yin do fígado. Ela é uma entranha, é yang, mas ela produz a essência yin do fígado. Essa essência yin do fígado é a bile. O fígado elabora a bilis a partir da essência yin do rim, que se armazena na vesícula biliar para depois se projetar ao exterior, do duodeno, configurando o processo digestório. Portanto, a função da vesícula é diferente das outras porque alberga a essência material gerada pelo fígado para ser utilizada precisamente nos processos de absorção de energia por meio da alimentação, que a gente lembra que é esse elemento terrestre, né? Que nós também, a parte dele se transforma em chi, outra parte se transforma em sangue. Então, a vesícula adquire um papel central enquanto elemento que permite o fino e delicado equilíbrio entre todas as energias. Por isso, os textos antigos especificam que é o papel dela é ser a juiz equilibrador, que coloca cada energia em seu lugar, com o objetivo de que o organismo alcance harmonia e equilíbrio. Então, desse ponto de vista, da dinâmica dos reinos, a madeira e a água são consideradas, nos textos antigos, um só vetor, pois a madeira é o veículo que utiliza a água para manifestar sua expansão. Essa expansão do máximo de yin, que vai, então, da essência yin, do sangue, permitir esse aspecto da expansão que chega lá no fogo. A posição que a madeira ocupa na dinâmica dos 5 reinos pertence à atividade yang, pois este, em sua transmutação, vai gerar o fogo. Então, embora seja um órgão yin, ele vai ter dentro da manifestação dos 5 reinos, uma função de gerar o yang. Se tivéssemos que fazer uma representação, aqui já é uma parte que precisaria ter um quadro. Então, tem um desenho que o Dr. Padilha faz aqui. Vamos ver se eu consigo dar para vocês. Uhum. Então, esse desenho, essa representação, né? Ela tem o símbolo ali do tal e também a ideia de uma perpétua mudança e movimento. Então, a gente lembra que o vento, ele tem essa característica de movimento e ele vai estar presente, então, em todos os reinos. O vento, que é a energia celeste aqui do reino da madeira. Reflete o grande reservatório do yin do rim, que é o fígado, o qual está a ponto de colapsar o yang, a vesícula. Situação em que a força há de estar em permanente mutação, em permanente decisão. Então, aqui vem essa expressão decisão da vesícula, né? Porque essa água, como nós estamos falando de vento, o vento ele é muito delicado. Ele pode ir tanto numa direção favorável, como ele pode ir numa direção desfavorável. Então, essa juíza, a vesícula, e esse grande órgão que armazena a essência yin, qualquer desequilíbrio deles, ele gera grandes perturbações.
Então, nós vamos ver ali nos casos de pessoas com desequilíbrios, e um exemplo clássico é o alcoolismo, né? Elas podem ir de uma doçura e de uma sensibilidade a uma agressividade desproporcional, de maneira que o desequilíbrio desse órgão vai permitir grandes excessos de yang, como em equilíbrio exagerado ou retenção do yin, e não transmutação, ele vai gerar um aspecto melancólico, triste. Então, esse órgão, ele, em equilíbrio, ele vai permitir uma serenidade para a tomada das decisões, para que o corpo tenha o seu devido aquecimento, para que o corpo tenha e a mente possa tomar as devidas decisões sem precipitações e nem demasiado quietude, de forma que não consegue tomar as suas decisões. Então, a situação especial desse tal, que é a imagem que eu mostrei para vocês, faz com que tenha a possibilidade de escape de yang, que se expressa em seu símbolo, a qual nos faz ver que, como elemento intermediário entre o rim e o coração, né, entre a água e o fogo, a madeira é o veículo que projeta a segunda transformação da essência do rim. Então, o objetivo da essência é chegar à culminação do fogo, e isso se realiza por meio da madeira. A madeira é o reino mais instável de todos, porque vem precedido em sua geração pelo vento, aquilo que a gente falava antes. Então, ela é instável. Esse reino, ele é instável. E ele, em desequilíbrio, esse órgão e essa entranha, ele vai, muitas vezes, coisas que a gente sequer consegue dar conta, assim, que surgem e que a gente toma atitudes ou ações e que depois a gente pensa por que eu fiz isso ou por que eu deixei de fazer. Então, a importância desse cuidado com esse órgão, né? As demais energias celestes, vocês lembram então, as demais energias, o fogo ou o calor no reino do coração, a umidade no reino da terra, a secura no reino do metal, o frio no reino da água, as demais energias são mais previsíveis e estão perfeitamente localizadas em sua posição no espaço. Mas o vento pode aparecer em uma zona fria, em uma zona quente, em uma região seca. O vento é o veículo que, além de transportar qualquer tipo de energia, se encontra presente nos demais reinos. Então, nós vamos ver que essa energia é que move, né? A energia frio é que move a energia calor, é que move a umidade, é que move a secura. Então, a energia vento, ela está presente em todos os reinos, embora ela seja natural do reino da madeira. Então, pode-se medir a velocidade do vento, mas não o tempo que vai durar. O sentido que vai seguir, ou se vai mudar. Essa característica lhe dá o caráter de imprevisibilidade ao reino. Nós tivemos essa semana, na terça para quarta, um fenômeno que só foi previsto no mesmo dia, praticamente. 24 horas antes que se chegou à conclusão que aquele vento, aquele movimento do ciclone bomba, ele poderia vir a existir. Até então, não tinha nenhuma previsão. E foi um fenômeno que veio e a gente assustou muita gente, e criou grandes estragos. Então, levando para esse aspecto macro, né, do vento, né? Então, ele é imprevisível. O fato de o vento madeira estar em todos os lugares é um fator que anima a vida. Ele dá mobilidade. Então, vocês veem esse aspecto da energia vento aqui com mais uma faceta, né?
anima a vida, lhe dá mobilidade. Quando o ser, como a estrutura viva, seres, né, a sua estrutura viva, desaparece pelo trânsito que o leva a outra dimensão, o vento, então aqui a morte, né, o vento como função desse organismo também desaparece. Por isso, o centro que a Terra ocupa, vocês lembram aquele papel que o reino mutante da Terra ocupa, né? Também de centro, numa outra relação, não a relação de geracional, né? É compartilhado ou deslocado pela atividade da madeira. Pois esta se encontra especificamente presente em todos os lugares para fazer possível a dinâmica da mudança, do movimento e da imprevisibilidade. Todos temos a experiência de ter dado um salto, uma corrida, ter feito algo numa situação perigosa, que em condições normais não seria capaz de fazer. Isso se deve à energia que estava em estado de alerta quando algo imprevisível ocorreu. Esta capacidade depende da madeira. Eu muitas vezes chega situações, né, onde as pessoas contam assim, olha, eu não sei como eu fiz aquilo, mas na hora surgiu a necessidade e surgiu uma energia que eu não sabia de onde, e eu fui lá e fiz. Então essa improvisação é uma capacidade, uma resposta ante o imprevisível. E o homem atual vem perdendo essa capacidade a cada dia. Tudo está previsto, não só no aspecto físico, senão nos aspectos psíquico e espiritual. As possibilidades de mudança, de ver as coisas de outra forma, são cada vez menores. E o organismo está preparado para se mover e para mudar todas as coisas que nos rodeiam, que se movem. E o homem está se tornando cada vez mais quieto e também está deixando a sua mente cada vez mais quieta. Assim, paulatinamente ele se torna mais dependente, pois sua capacidade de adaptação e de resposta ante algo que não esteja previsto se minimiza e diante de qualquer pergunta ou problema, sua atitude é não buscar a resposta, senão procurar que a tragam de fora, que o movimento se administre a partir de fora, e com isso as possibilidades de mudança são cada vez menores. Aqui, então, a gente vai ver esse aspecto da energia que a gente disse assim, qual é que era o psiquismo sadio do reino da madeira e qual que é o psiquismo doentio. Então, o psiquismo sadio é essa capacidade de fazer as coisas, de se mover, de tomar decisões, de agir. Então, tocou o despertador de manhã, claro que está frio, claro que eu gostaria, seria ótimo se eu pudesse dormir até mais tarde, mas eu preciso levantar porque afinal eu combinei ou eu tenho o compromisso de fazer tal coisa. Esse psiquismo, né, ele vai estar relacionado ao reino da madeira. Então aqui quando a gente fala disso, vocês vão imaginando as situações que surgem, né? E as questões que as pessoas vão nos trazer quando a gente estiver olhando, fazendo uma anamnese, avaliando o que a pessoa tem. Então a gente pode começar a associar assim, né? Quando a pessoa diz, olha, eu realmente não sei o que fazer e eu realmente não tenho a mínima ideia. Eu sequer quero saber o que fazer, eu também já nem quero mais tratar desse assunto e eu estou cansado. Então, às vezes a gente vai ter essas afirmações, né? Esses relatos das pessoas que a gente vai, no mínimo, perceber que ali foi colocado um aspecto de dificuldade de tomar decisões. Né?
A gente pode pensar nos jovens das nossas famílias e pensar, os jovens têm vários aspectos, né? Eles estão saindo desse aspecto do início, né? E eles estão numa expansão, os jovens, né? Então, eles naturalmente vão ter essas perguntas. Um jovem que não tem essas perguntas e as dúvidas, a gente poderia desconfiar, assim, tipo, bom, né? Como que está tão certo, né? Como que porque realmente ele ainda não tem as experiências suficientes para tomar essas decisões. Então, nós vamos entender os jovens como uma categoria que naturalmente vai ter essas dúvidas, até porque eles olham para nós e eles, muitas vezes, eles não vão ver bons exemplos. Por mais que a gente seja bem sucedido, eles vão dizer, não, mas olha, eu acho que a pessoa está bem sucedida na sua carreira, nos bens que adquiriu, mas ela não, realmente ela não está bem assim, né? Ela tem uma tristeza, ela tem uma coisa que não está transparecendo, que não está claro, que não está bem, né? Então, eu falo isso porque eu sei que muitos de vocês têm os jovens e adolescentes e é bom, isso é muito natural deles, né? Agora, quando a gente passa uma certa fase da vida e já passou a juventude essas formas de ação, né, duvidosas e sempre com uma dificuldade de decisão, elas vão estar colocadas aqui. E não que a gente não tenha que ter uma sapiência nas decisões e uma calma para tomar as decisões. A gente não precisa ser aquele que alguém perguntou, a gente responde imediatamente. Mas a gente também não precisa ser aquele que não decide nunca, que não consegue. E aqui entra o aspecto da imprevisibilidade. Por quê? Porque nós não precisamos trilhar os caminhos já trilhados. A gente não precisa agir a partir de um protocolo único. A gente pode olhar e ver assim, o que seria, o que teria sabedoria nesse processo de decisão que realmente ajudaria a destravar tal situação. Então, e todos vocês têm exemplo. Eu conheço a maioria de vocês e sei que muitas vezes vocês estavam numa direção e o cenário era um e, portanto, o que ia acontecer só podia ser aquilo previsto. E eu lembro de muitos de vocês, em vários momentos, eu dizer que existe uma coisa que se chama oração, que se chama milagre, que se chama mudança de paisagem, e que as coisas milagrosamente acontecem em outro sentido. Então, a gente pode confiar nessa imprevisibilidade. Quando a gente vê que uma coisa está indo numa direção e a gente só vê um jeito, a gente pode dar um passo para trás e imaginar assim, mas pode ser que aconteça de outro jeito. E aí muitas vezes a gente reza, e a reza que cada um acredita, que pode ser a sua oração silenciosa, que pode ser, enfim, a sua tradição, e a gente vê que as coisas mudam de direção, mudam de sentido. E acabam muitas das coisas que a gente acreditava que não tinham solução, elas sendo solucionadas milagrosamente. Então, essa imprevisibilidade desse reino, ela é como se a gente visse assim, não só imprevisibilidade parece uma palavra negativa, né? Mas a gente pode ver assim como um campo de muitas possibilidades. As coisas possuem os fenômenos, tudo aquilo que acontece tem essa natureza. O próprio fenômeno que aconteceu essa semana, ele foi imprevisível e ele afetou algumas regiões e em alguns casos eu mesmo achei assim, tipo, aqui vai levantar a casa inteira, né? Porque era um vento e daqui a pouco aquilo teve uma calma, foi calmando e percebi que a minha aflição, a minha ansiedade, porque por ser uma casa que fica ela tinha sido desproporcional, né? E que eu poderia, né, ter um pouco mais de tranquilidade quando vi o que estava acontecendo. Então,
Com base nesse conceito da dinâmica da madeira, é necessário que se recupere a opção da espera no movimento ante qualquer situação inesperada ou de busca. Então, aqui o Dr. Padilha vai dizer isso que a gente vinha falando aqui. A gente pode ter a sapiência para a tomada de decisões. É necessário que se desenvolva a suficiente espera no movimento para descobrir o sentido do acontecer e dar-lhe sua universalidade. Para descobrir no interior a posição que cada ser ocupa no universo. O porquê de estar configurado assim. O que tem que fazer e para onde tem que ir. Portanto, pelo conhecimento da atividade e da função da madeira, podemos determinar se o indivíduo está em estado de saúde ou não, ainda que tenha alguma alteração. Temos uma visita aqui. Deixa. Se ele estiver se movendo, se ele estiver se movendo e fazendo o que habitualmente faz, é porque esta ação se entra em quietude ou hiperatividade. É porque está fora desse equilíbrio e se a enfermidade não se manifestou ainda, o fará logo. Então, Antônio, está um pouco alto o barulho. Então, aqui só eu vou recuperar um pouquinho do texto aqui. Com base nesse conceito da dinâmica da madeira, é necessário que se recupere a opção da espera no movimento, a espera no movimento ante qualquer situação inesperada ou de busca. É necessário que se desenvolva a suficiente espera no movimento para descobrir o sentido do acontecer e dar-lhe sua universalidade, para descobrir no interior a posição que cada ser ocupa no universo. O porquê de estar configurado assim. O que tem que fazer e para onde tem que ir. Portanto, pelo conhecimento da atividade e da função da madeira, podemos determinar se o indivíduo está em estado de saúde ou não, ainda que tenha alguma alteração. Se ele estiver se movendo e fazendo o que habitualmente faz, aqui tem uma frasezinha que não... Se entra, esta é porque está... Está ruim a palavra aqui. Se entra em quietude ou hiperatividade, então uma quietude ou hiperatividade é porque está fora desse equilíbrio. Se a enfermidade não se manifestou, o fará logo. Então, esse aspecto aqui, ele vai... Aquilo que eu falei um pouco anteriormente. Assim. Então, essa sapiência da decisão. A decisão precipitada, ela tem uma grande chance de ser atrapalhada. Já a decisão que não se toma, ela também tem a grande possibilidade de que nós tenhamos aí uma estagnação da nossa energia. Então, essas duas situações, elas podem colocar, então, aí, gerar aí uma enfermidade. Então, aqui volta sempre a questão de que o nosso psiquismo, ele é determinante no funcionamento do nosso corpo. Quando a gente traz, o Dr. Padilha traz essa questão, e outras tradições também, nós podemos perceber que parece uma tarefa muito difícil, né? Porque, na verdade, o que acontece? A gente precisa ter uma lucidez em cada situação que acontece. E, às vezes, a gente se depara com o fato de que a gente pensa assim, mas o que eu vou fazer, afinal? E aí a gente diz, da onde vai vir essa resposta? Então, a primeira sugestão é essa quietude, a gente ter a calma para tomar as decisões. Procurar estar em sintonia
E aí volta a questão do imperador do coração, que sabe aquilo que realmente a gente precisa. Então, a gente precisa meditar sobre essas situações que ocorrem. Daí alguém pode dizer, mas eu não tenho esse tempo. A pessoa ou a situação exige que eu decida imediatamente. Nós também temos a faculdade de dizer, não sei, eu não tenho condições de decidir. Ou de dizer assim, eu imagino que a melhor caminho seria por aqui, mas eu não tenho certeza. Então eu te peço que aguarde. Desculpa. Então nós estamos falando aqui do fígado e da vesícula e a gente está aqui num conteúdo parece distante, mas ele, se nós não olharmos com essa abordagem, a gente fica limitado. A gente vai estar olhando os TGO, TGP dos exames de sangue da pessoa e muitas vezes, inclusive, julgando. Né? Tipo, olha, deve ter comido muita gordura. Né? Deve estar lá com uma situação, deve ser cachaceiro. Né? Deve, e não está falando aqui. Então, a gente olha o órgão, olha o exame de sangue, vê lá as características e limita. Então, nós vamos olhar uma questão mais profunda. Né? Nós vamos perceber que a regulação desse reino vai ajudar a pessoa sem que a gente precise dizer uma só palavra. Porque muitas vezes a gente é louco para dar o palpite para a pessoa do que ela deveria fazer. E muitas vezes as pessoas vão nos procurar esperando que a gente diga o que ela deve fazer. Embora ela já saiba. Mas elas precisam de certificadores da sua posição ou aqueles que se opõem, porque muitas vezes as pessoas se movem pela oposição àquilo que é proposto. Então, nós podemos, por isso, essa ciência, chamada acupuntura, silenciosamente, a partir dessa ação de regulação desse reino, que são N tratamentos, e que a gente vai, e que pode ser um só tratamento, pode ser só uma agulha, a gente vai estar colaborando para que a pessoa, por um lado, relaxe, por outro, ela sinta no coração a decisão adequada que vai deixar ela o mais confortável possível para que ela não adoeça. Então, não se trata de levar a capacidade da madeira ao máximo, mas de dosá-la adequadamente. Por isso se fazem tantas ressalvas na antiga tradição na arte da respiração como elemento regulador que possibilita recuperar o ritmo do movimento e tornar o homem mais ágil e elegante. Essa expressão elegante ela é bem interessante. Né? O que seria essa elegância? Né? A elegância seria um andar com leveza, andar como se estivesse pleno, que nada lhe faltasse. E conforme se avance na idade, melhorar a estética, o saber estar, o saber pronunciar a palavra adequada, o saber fazer o movimento preciso. Porque quando a gente vai avançando na idade, a gente não se move tanto como as crianças, assim, que vão para um lado, vão para outro, com uma rapidez. Se a gente fizer isso, a chance de cair um tombo e fraturar o fêmur é muito grande. Então, a gente pode construir uma estética, que é uma estética de um caminhar como se estivesse fazendo um Tai Chi Chuan, né, Tatiana, assim, um caminhar que se move no mundo, como dizem os indígenas, sem causar alvoroço. A gente vai ter cuidado no pegar um copo, um prato, o andar, o tirar a roupa, né? Porque às vezes se engancha, nessa época, assim, se vai tentar tirar o cirolão sem tirar a meia, às vezes engancha no pé. Então é melhor tirar a meia com cuidado, tirar tudo assim como se
quisesse ter uma estética, mas não é uma estética para externa, né? É como se o nosso movimento, com o passar do tempo, ele se tornasse mais delicado, como ele realmente é, né? E com isso a gente dirigisse o nosso Qi de uma maneira adequada, sem ter grandes transtornos. E também a palavra, né? Que embora essa palavra adequada ela esteja muito relacionada ao reino do fogo, né? Ela vai ser a manifestação dessa estética, né? Então a gente vai saber que tem falas que não são adequadas, que a gente viu que falou, se queixou ou falou mal de alguém, e depois no final a gente vê que não sobra nada daquilo, né? A gente gastou energia naquela fala e aquela fala não produziu absolutamente nada de bom. E a gente sente lá no coração, por que eu fui, né, fazer aquela fala desnecessária, enfim. Então vai ter uma fala que vai ser uma fala também elegante, cuidadosa, né? Que entende os aspectos, né? Então nós vamos, quando a gente ajuda a regular esse reino da madeira, a gente vai ter esse equilíbrio, assim, porque o desequilíbrio dele, vocês viram que são movimentos rápidos, drásticos, e que causam grandes problemas, né? Então, e que num primeiro momento pode iniciar via o aspecto mental, e que num segundo momento, como diz o próprio Neidin, né, todas as enfermidades, patologias, manifestações clínicas, elas têm início no nosso Shen. Mas daí a gente pode se perguntar assim, mas se tem início no Shen, então a gente poderia manter um Shen equilibrado, um Shen psiquismo adequado e, portanto, não morreríamos. Nossos órgãos nunca mais vão falir. A gente não vai ter. Então, isso que tu está afirmando, se eu me equilibrar, eu equilibro meu psiquismo, meu Shen, eu tenho boas visões, eu me manifesto adequadamente, eu não vou morrer. A morte, ela não é o aspecto fim de nenhum processo, né? Tanto que daqui 100 anos, aproximadamente, os 7 bilhões de seres que existem no mundo hoje, provavelmente nós não vamos ter mais nenhum, né? Porque a média de vida, vamos ter alguns, assim, que nem a Dona Isolina, que vão estar lá com 110 anos, mas em 10 anos, 11 anos ou 15 anos, vai fazer a passagem. Então, o processo da vida e da morte, ele é dinâmico. Nós não vamos entender a morte como o processo de derrota do projeto, enfim, ele pretendia chegar à vida eterna, porque isso é uma pretensão de reino dos deuses. Então eu faço tudo o que tem que ser feito e eu viverei, então, essa vida eterna. Na verdade, a morte, ela é o processo natural. Então, o que nós vamos ter a partir desse processo do psiquismo? Nós vamos, não importa a idade que isso venha acontecer, nós vamos ter um processo de ciência, de consciência do que está acontecendo e de natural habilidade para o tratamento daquilo que vir, entendendo a natureza, entendendo que nós temos aspectos hereditários, entendendo que nós vivemos em sociedade e não isoladamente, que cada vez é mais batido, entendendo, por exemplo, que nós há 7 meses atrás, eu digo, porque lá em novembro, nenhum de nós tinha ideia de que poderíamos estar vivendo agora, no mês de junho, um pico de uma pandemia que iniciou no Brasil, final de fevereiro, início de março. E aí nós achamos que nós estamos acima de tudo e que a gente, mesmo assim, nós ultrapassamos. Não, a gente tem reflexos do meio. O meio vai refletir sobre nós e com isso a gente vai ter o psiquismo, vai ter que lidar com as situações, a gente vai ter que fazer um grande esforço. Que bonito o acampamento. Mostra aqui para o pessoal.
Hoje com a participação do Antônio aqui. Que lindo, Antônio. Eu estou com o microfone aqui, Tá. o pessoal achou muito lindo. Eu tinha feito uma combinação perfeita com ele, e de ele não vir aqui, enfim, mas ele rompeu isso. Eu não entendo das crianças, né? Que movimento é esse, né? Estava tudo combinado, né? Tinha preparado até umas atividades. A Marjorie falou que ela queria um desenho de Pokémon que ela viu uma vez que fez. Lembra, né? É que ele não está mais na fase do Pokémon, tá, Marjorie? Então vamos combinar. Isso é para criança de 5, 6 anos. Ele está com 7. É um outro momento, assim, já passou, né? Vamos entender. Então esse movimento do fígado, desse reino, esse equilíbrio vai permitir com que a gente lide com as circunstâncias e adaptação às circunstâncias, mas não que a gente determine as circunstâncias que vão acontecer. Tá? Então, é o caso da pandemia. O pessoal está dizendo, o Brasil está super premiado, é ciclone bomba, é pandemia, é nuvem de gafanhoto, né? Que daqui a pouco a gente estava sonhando de noite, assim, que os gafanhotos estavam atacando seres humanos, né? Então, mas é a gente conseguir lidar com esses fenômenos, né? Mesmo os fenômenos que nos acometem a nossa saúde, né? Então, vocês notam que a gente deu um passo onde a gente dizia que para tomar as decisões aqui nesse reino, a gente precisa meditar, que a gente precisa ter calma o suficiente, que as respostas vêm. E agora nós estamos dando um passo atrás, onde a gente sequer tem essa condição, essa habilidade, mas que a gente vai ter a lucidez para que as coisas que aconteçam, a gente consiga compreender a natureza dela. Isso só se dá parando, respirando, meditando, sem julgamento, sem apontar responsáveis, sem ter uma situação onde a gente aponte fora. E mesmo os fenômenos externos, que são os mais complexos, a gente vai encontrar resposta dentro. Então, um pouco desse reino, assim, né? E a importância do equilíbrio dele. Então, agora, trabalhando um pouco mais especificamente do fígado, né? Como foi dito antes, ele é o maior órgão abdominal. E a gente falou lá no início, quando a gente começou com os encontros remotos, os encontros aqui pela internet, né? Que ele se corresponde com o maior planeta do nosso sistema solar, que é Júpiter. Como curiosidade, tem em sua superfície a mancha vermelha, que é formada por um acúmulo de ventos e furacões, e por isso não é difícil relacioná-lo com a vesícula biliar. Então, Júpiter, né, com essa característica. Assim. Dentro do organograma social que a tradição chinesa estabelece para definir as funções dos órgãos e vísceras, o fígado é o general. Então, vocês lembram lá que tinha os ministros, tem o imperador, e aqui esse general. O general é aquele que está na linha de frente lá, né? Conduzindo a tropa, pois é o grande estrategista que vai estabelecer o que acontece com o resto do império. Ele é o armazém do yin, da água, o armazém do sangue, né? E por isso ele sabe o que utilizar em cada momento. Ele não vai distribuir. Então ele vai saber o que deve ser utilizado em cada momento. Mas quem distribui é o baço. Porém, o fígado sabe como deve ser feita a distribuição. Aqui volta-se a perceber a grande união entre a madeira e a água, pois na realidade o grande estrategista é o rim, que possui a essência a ser desenvolvida. No entanto,
quem tem as ideias de como desenvolvê-la e de como colocá-la em movimento é o fígado. Então, existe uma grande estratégia, como funcionou no início o Ministério da Saúde na pandemia, né? Não que a estratégia tenha sido a mais adequada, porque a gente viu que a gente subestimou e a gente estava com quase 2 meses à frente, né? Os outros países já tinham conhecimento e já estavam lidando com a situação há mais de 2 meses, e a gente definiu estratégias em que a gente não previa esse atual quadro. Mas tinha uma estratégia e tinha lá o pessoal da ponta, principalmente do sistema de vigilância e tal, que olhava a estratégia mais, que era esse papel do fígado. Então tinha, que era como desenvolver essa estratégia, né, como ela deveria ser feita, né? Então lá em cima se dizia teste, 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 não contaminar, álcool gel. No início não se falava em máscara, dizia-se que a máscara deveria ser para os profissionais, né? Deveria ser para os profissionais de saúde, estava correto, ainda não sabia exatamente o papel delas, enfim. Então, aqui volta a se perceber a grande união entre a madeira e a água, pois, na realidade, o estrategista é o rim, que possui a essência a ser desenvolvida. No entanto, quem tem as ideias de como desenvolvê-lo e de colocá-lo em movimento é o fígado. Uma das características do fígado é a generosidade. A generosidade, que é a imagem dessa árvore, que é uma ideografia que caracteriza o fígado, nos dá a ideia de frondosa, capaz de albergar a vida de outros seres em seus ramos, em seu tronco, em suas raízes, em sua expansão exterior e sua expansão interior. Ademais, é capaz de dar sombra ao lenhador que lhe corta, e ainda depois de sentir a ferida na sua casca, é capaz de oferecer a resina que perfuma o machado que a feriu, se como o sândalo que perfuma o machado do lenhador que lhe fere. Uma citação de Tagore. No fígado, encontramos essa generosidade, que além de tudo está no homem. Por isso, a ideografia seguinte, né, primeiro essa da árvore, a seguinte seria uma ideografia de homem. E a expansão dela está limitada pela linha superior, o céu. Então, como se o céu fosse o limite. Se o homem não deixar a generosidade fluir, o ser humano aqui, né, sua madeira, seu fígado irá estancar. Não se expandirá de forma adequada e aparecerão alterações. Como armazém do yin, voltando lá que a gente falou do armazém do yin, do sangue, guarda o sangue se diz que é a residência da alma generosa. Se o homem se coloca, que é o mesmo que dizer, o limite dessa generosidade só o coloca no céu. Então, o limite é o céu. Se o homem se coloca cravado em suas raízes, não é capaz de expandir essa generosidade de seu fígado, todas as funções desde a criatividade até a decisão, vão ser alteradas. E pouco a pouco a pessoa irá se tornar mais medrosa, mais irascível, mais colérica, mais brava. Terá mais dúvidas e mais agressividade. A manifestação anímica do fígado é o espírito da força. Da mesma maneira que tem a capacidade da violência, tem a capacidade da regeneração, por ser ele quem armazena. Contém todo esse potencial de energia e sangue. A partir dele, pode-se desenvolver toda a violência, mas tem toda a força necessária para a regeneração. O órgão, então, que tem essa habilidade de se regenerar. Finalmente, ainda que sem querer desgastar as características próprias do fígado, outra qualidade que a ser comentada é a flexibilidade. O fígado tem essa, e o rei, né, tem essa
natureza, assim, né? Como é o reino da madeira, né? Vai se lembrar, né, do bambu. Então diz assim: parece um bambu que se verga para frente ao vento, arqueando-se sem oferecer resistência quando o vento fica mais forte, porém, quando o vento cessa, retorna à sua posição vertical, pois sabe que sua função é ascender ao céu. Quando levanto a mão assim, eu estou parecendo o pastor lá da igreja. Aleluia. Então, resumindo as funções do rim, do fígado, a primeira é: ele armazena o yin do rim. Sua expressão é o movimento. Conserva e armazena o sangue. Drena a energia e regula a circulação do sangue. Controla os tendões, os músculos e as unhas. Então, vocês lembram lá, né? Reino da madeira, tendões, músculos e unhas. Regula a visão. É substancialmente yin. O fígado, né? Ele é um órgão, ele é yin. Mas funcionalmente yang. Do yin ao yang. Aquele movimento da água em direção ao fogo. Disse que é um órgão de depósito do sangue. Um órgão maciço, yin. Mas sem embargar sua função, é yang, porque é o movimento, o vento, a madeira, a transformação. O Antônio quer mostrar o desenho dele aqui agora. Oh, que lindo! Ele não tinha combinado com ele. Gostei do Ah, o cachorro? Olha. Cachorro sentado na fogueira, né? Que hoje a gente falou em acampamento. Acho que surgiu essa ideia. Lembra que a gente falou de acampar, né? Quando passar o frio danado aí, o pessoal está dizendo parabéns para ti, que acharam lindo. Agora pode aguardar um pouquinho, tá? Conforme o nosso combinado. Ele está fazendo assim para mim, nem. Ele está de acordo com o reino da madeira, Juca. Ele está fazendo a contribuição dele. Está fazendo a contribuição. É verdade, está queimando a madeira aí na fogueirinha. Então, ele, sem embargar sua função, é yang, porque é movimento, o vento, a madeira, a transformação. Como a árvore, junto com os outros reinos, por exemplo, a terra e a água, regula o crescimento. Então, a terra e a água regula, junto com esses reinos, ele regula o crescimento. O rim e o fígado possuem a mesma origem e se interagem. Intergeram, desculpa. Isso quer dizer que o yin do fígado, o aspecto yin do fígado, procede do yin do rim. E que a energia do rim e do fígado são a continuidade uma da outra, sendo às vezes difícil diferenciar sintomas de um ou de outro. Vocês lembram que lá no texto, né, vai dizer medo, né, dentro da insuficiência da energia do fígado. Vai falar questões que a gente imagina, não, isso constipação, a gente vai dizer que o fogo, em geral, né, ele secou a água. E aí nós temos constipação, e nós vamos ver a constipação se manifestando aqui no reino da insuficiência do reino do fígado, do órgão fígado, né? Tez escura, cinzenta ou amarelada, né? Que é a tez escura é uma característica da deficiência da água. Micção difícil, a urina, o ato de urinar, ele está relacionado à água, mas nós vamos ter ele sendo manifestado aqui no fígado. Dores lombares. A gente diz, não, mas a lombar é regida pela água. Mas aqui nós vamos ver o quê? Se a gente vai falar de insuficiência do fígado, por isso difícil de falar separado da água,
a gente vai ver que teve uma deficiência lá do yin da água. E aí tu vai ter já, provavelmente, aqui tu já tem questões que já se manifestaram lá no reino da água também. Porque aquele órgão yin, o reino da água, não formou esse yin, que é a essência que se deposita lá na madeira. Micção difícil, dolorosa. Aqui, distúrbios das regras. Priapismo, exagero do apetite ou da excitação sexual. O aparelho genital, que a gente viu que o canal do fígado, ele nutre lá a região genital masculina e feminina. Dentro do excesso mais conhecido, né, que é a ira, né, a cólera, descontentamento ao mesmo tempo, né, uma raiva, não é bem uma raiva, é um descontentamento, é como se a pessoa não visse nada a contentasse, né? Então eu espero que recuperando um pouco essas funções, porque senão nós ficaríamos um pouco, quando a gente está passando o texto e vendo insuficiência, porque isso tudo nos ajuda a entender o que seria uma insuficiência e o que seria uma deficiência, uma insuficiência ou um excesso, né? Então a gente viu hoje essa natureza do fígado que pode, né, tanto nos levar a uma ação colérica, como pode nos levar a uma estagnação, né, uma paralisia, incapacidade de decidir, e com isso uma série de sintomas. Então vocês percebem por aqui, por esse reino, esse aspecto mental, a importância que tem, e a possibilidade da gente, quando ajuda a regular esse reino, com os diferentes tratamentos, enfim, não é exatamente hoje que a gente vai olhar isso, que a gente está olhando vários sinais, sintomas e síndromes, e a gente vai ter um tempo vendo isso ainda, muito tempo, e depois nós vamos ver que a gente não conseguiu ver tudo, e a gente encerrou o curso, e a gente vai precisar olhar, porque sempre aparecem novas situações e desafios, né? Às vezes a gente vai dizer, mas eu nunca ouvi falar dessa síndrome, desse sinal, sintoma dentro da medicina chinesa. E aí a gente vai precisar, a partir desse conhecimento prévio do funcionamento, segundo a MTC, chegar a um tratamento, a um diagnóstico, segundo a MTC, e um tratamento. Então, a semana que vem, mas eu vou abrir para umas perguntas, né? A gente vai entrar aqui no reino, no baço pâncreas, e por último nós vamos olhar o rim. Uhum. Eu só não consegui entender ali no começo, quando tu falou a cultura do Baihui. Porque tem que, eu não entendi a relação que tu fez. Ali foi no momento em que eu falava do papel de transmutar a energia Yin em energia Yang, que vai chegar ao Baihui, que é os 100 reuniões. Eu não cheguei a falar em culturar. Então, dessa vesícula, nós vamos ter esse movimento de escape de Yang que vai se manifestar lá no Baihui, que é esse topo, né, aqui entre as orelhas, né? Então, é uma referência ao Baihui, mas não uma puntura exatamente. Não necessariamente nós vamos precisar punturar o Baihui. Aí a gente vai olhar uma série de outros elementos para ver se é em termos de tratamento, né? E depois, se vocês puderem dar uma olhadinha no trajeto da vesícula biliar, só o canal principal, assim, para dar e a rama secundária do principal, para ver assim o trajeto que faz. E aí vocês vão ver por que a gente
Quando pergunta para a pessoa onde que foi a sua dor de cabeça, esse relato da pessoa que nos localiza a dor de cabeça, ela vai nos ajudar muito, assim, né? Porque ela vai estar apontando... E aí é muito comum a gente perguntar se a pessoa passou por algum perrengue, né? Como diz, né? E é muito comum que a pessoa diga que sim, né? E que esse yang sobe, né? E se aloja, que vai chegar lá em Bairrui também. Porque, de fato, foi muito forte para a pessoa conseguir lidar com aquela situação. E o yang aquilo não se transforma de uma maneira harmônica na essência ainda da vesícula e ela transmuta e transforma em yang e escapa. Muitas vezes nós vamos usar o Bairrui. Ele vai ser super eficiente. Mas nós temos outras formas, né? Agora, o ideal é que a gente, assim, bom, tem um escape de yang, mas se esse escape de yang, ele ocorre em um período que vai ocorrendo progressivamente, nós vamos buscar a origem desse escape, nós temos que permitir que haja um equilíbrio ali. Então, nós podemos tanto usar os chus dorsais de fígado e vesícula, como nós podemos usar os mos, que são em cima, né, dos órgãos ali, de fígado e vesícula, como nós podemos tratar via os antigos e trabalhar a regulação dos reinos, vendo quem que é a mãe, sabendo se já foi afetado o rim, eventualmente nós vamos ter que trabalhar também associado o rim. Então, aqui hoje não era a ideia da gente fazer tratamento, né? Mas o método de tratamento a gente tem olhado, né? A gente viu que até agora tem os MOS, tem os chus das costas, que são aqueles com um e-mail paralelo à coluna, que nós podemos localizar lá, então, de fígado e vesícula. E nós temos, então, os ressonadores chus antigos, né, que podem ajudar, que pode ter uma linha de tratamento, mas, eventualmente, nós podemos trabalhar com os vasos maravilhosos, onde lá tem equilíbrio do yin, equilíbrio do yang, união do yin, união do yang. E podemos, através dos ressonadores, que são chamados de chaves de abertura, a gente fazer esse trabalho, porque eles vão ter bons resultados também. Então, os tratamentos, a gente mais ou menos já viu as fórmulas, assim, né? Nós fomos olhando lá síndromes, que são pouquíssimas, a gente vai voltar, quando a gente passar por essa etapa, nós voltamos para síndromes, né? Essa etapa era para ser um pouco mais simples, mas eu identifiquei que a gente precisava, porque eu lembro que vocês apresentaram em grupos, a gente fez um pouco corrida essa passagem aqui. E acho que naquele momento também a gente poderia ter passado mais profundo, mas aquilo não ser uma linguagem que ainda estivesse apta para a gente. Nós estamos vendo que agora que a gente se familiariza, né? Então a gente volta, dá um passo atrás e vai seguindo. Eu concordo, porque eu estou há 6 anos, né? Eu entrei em 2014, né, contigo. No primeiro ano eu não entendia quase nada, daí no segundo ano comecei a entender alguma coisa, mas eu ainda estou voltando, e eu percebo, assim, que cada vez, para a gente entender algumas coisas, tu tem que voltar lá no básico do Yin e Yang, dos 5 movimentos, né, e isso é uma constante, né, porque está, assim, é uma maneira da gente conseguir ficar bem, quer dizer que certeza total a gente não tem, né? Mas sim, para ficar mais, qual o tratamento que se a gente vai usar os chus dorsais, os chus antigos, os pontos fonte, quer dizer, a gente tem já alguns elementos, assim, algumas ferramentas, né? Mas será que é esse? Né? Esse é o caminho? Então, só voltando lá na teoria básica, né? Que a gente vai ter realmente mais certeza, mais firmeza, né? No que fazer. Eu acho super importante. Porque a gente revê e a gente vê coisas que a gente não tinha visto antes, né? Assim, esse texto eu passei muitas vezes, né?
E às vezes eu tô aqui, agora com óculos, né, que esse aqui é um advento antes da pandemia eu não usar. Aí eu vejo, mas essa palavra tá aqui, né? E eu acho que eu estava lendo meio adivinhando, então, né? É que depende muito da luz, assim, né? Então eu ainda leio esse livro sem óculos, se for uma luz boa durante o dia, né? A essa hora aqui o negócio já embaralha, né? E eu não podia estar assim, porque afinal eu sou acupunturista, né? Porque Deus não está me vendo, né? Isso me preocupa. Acho que vão passar as aulas para o horário da tarde. É, né? Bom, gente, eu acho que a gente então se despede. Se vocês tiverem tempo para assistir de novo. E também, se vocês tiverem perguntas, a gente pode, na semana que vem, abrir com essas perguntas. Né? Agora já tem um ser aqui que está esperando que eu faça tapioca para ele. Ó, Antônio, eu vou passar aqui para te ver todo mundo que está. O Antônio, ele também faz aula remota, viu? Ah, é? Ontem ele teve aula, né? Do que foi a tua aula? Ó? Educação Física e Artes, né? Ele fez umas dobraduras, assim, que gerou um barco, e teve que se fazer exercício aqui na sala com o prof à distância. Ele, né? E tu acha bom? Nem vou perguntar muito para ele, porque ele vai dar uma resposta sincera e eu vou ter que... Tá bom, a gente vai fazer a prece, então, final. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Sexta-feira nos encontramos, então, às 19h30. Boa Um beijo noite. para todos. Um beijo. Beijo. Beijo.